Imagine que você é um cavaleiro templário. Estamos no ano de 1120, na Europa medieval. E a sua missão é proteger uma galera que está viajando. Eles estão indo para uns lugares considerados sagrados, a fim de demonstrar devoção a Deus ou pedir perdão pelos seus pecados. Mas acontece que vocês estão em meio ao emaranhado de guerras religiosas entre os muçulmanos e os cristãos, chamadas de cruzadas. E é por isso que esses peregrinos precisam de você. E essa é a história de como isso te deixou rico. Tudo começou por causa de uma cidade muito especial chamada Jerusalém. Essa cidade era considerada muito importante antigamente para várias religiões, incluindo os muçulmanos e os cristãos. Os cristãos tiveram controle de Jerusalém durante muito tempo, e em determinado momento, os muçulmanos tomaram esse controle da cidade. Os cristãos, que queriam ter o poder sobre a cidade o tempo todo, não gostaram nada disso e se revoltaram. Basicamente, um cara chamado Papa Urbano II falou assim: o que vocês acham de sairmos em viagens cansativas e perigosas pra caramba a fim de metermos a porrada nos muçulmanos e recuperarmos Jerusalém? Geral aceitou. E foi assim que, em novembro de 1095, se iniciaram as expedições militares denominadas Cruzadas. Spoiler, eles perderam praticamente todas. Como eu já expliquei, os peregrinos peregrinavam, mas em sua maioria não sabiam lutar. Por isso, era muito comum roubos e assassinatos durante as viagens, principalmente por parte dos muçulmanos criminosos que andavam ali pelas regiões quando os encontravam no meio do caminho. E daí já aproveitavam para, você sabe, facilitar o trabalho. Foi aí que, por volta do ano de 1118, um grupo pequeno de cavaleiros teve a seguinte ideia: e se a gente proteger essas pessoas ao mesmo tempo em que nos consagramos a Cristo? O líder era Hugo de Paennes, e juntos eles criaram a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente Ordem dos Templários. Eles receberam esse nome porque ficaram hospedados no Templo de Salomão, ou que acreditavam ser. Eles não eram simples soldados, eles faziam uns tipos de promessas, como por exemplo, não praticar atos libidinosos, não ter riquezas próprias e viver como monges. Mas ao mesmo tempo, precisavam lutar até o fim em batalhas tenebrosas e proteger os peregrinos, a não ser em casos de ordens maiores, do Papa. Ah, Thaís, mas se eles não tinham riquezas próprias, como ficaram ricos? Calma, meu caro ouvinte, esse é o assunto do próximo tópico. Beleza. Lembra que eu te falei que os peregrinos eram frequentemente saqueados? Bem, os templários meio que criaram uma solução para isso. Funcionava mais ou menos assim. Antes de viajar, essas pessoas iam até bases templárias na Europa e entregavam seu ouro. Os templários recebiam e o guardavam em um cofre seguro. Depois, entregavam para o dono um documento que continha informações sobre o valor armazenado, junto de códigos e símbolos específicos que evitavam que esse documento fosse falsificado. Esse cheque poderia ser apresentado em outras localidades para a retirada dos valores correspondentes. Por exemplo, os templários pegavam uma barra de ouro de um peregrino em Paris e lhe entregava um documento codificado. Poderia, em outra casa templária, sacar o valor nominado total ou parcialmente durante a sua peregrinação. Como assim, Thaís? Imagina que, durante a viagem, os alimentos acabavam e esse peregrino precisava retirar parcialmente o valor que ele tinha armazenado lá em Paris. Então ele poderia tirar só uma parte do valor e não o valor total, e assim continuar a sua viagem com segurança. O lucro dos templários vinha de um sistema de câmbio, já que as moedas eram diferentes em cada lugar. Exemplo, na França e na Inglaterra. Daí eles cobravam taxas pelo serviço de armazenamento e segurança, e também pela troca das moedas, quando você ia de uma cidade a outra. Mas essas taxas eram cobradas indiretamente, lembrando que eles não cobravam juros, porque isso era algo mal visto pela Igreja Católica. Lembra que eu te falei que eles fizeram um voto de pobreza? Eles não podiam ter riquezas individuais, mas a ordem podia. Pense assim, é como se um templário fosse aluno de uma escola. Essa escola inicialmente era pobre, mas aí os alunos arrecadaram muita grana. E aí a escolinha que era pobre e feia virou um prédio enorme e super tecnológico. O prédio é dos alunos e eles podem desfrutar dele. Com o tempo, a ordem passou a receber doações de terras, riquezas e privilégios fiscais como uma espécie de agrado por seus feitos. Por exemplo, a isenção de impostos, o que contribuiu para que eles acumulassem ainda mais riquezas. E foi assim que eles ficaram muito ricos. Fim. Mas que droga de vídeo. Finalmente respondeu a pergunta. Mas calma aí, como que eles acabaram então? Ah, quase me esqueci. Depois que eles acumularam muita grana, eles começaram a fazer outros tipos de serviço, como fazer empréstimos para reis, financiar guerras e ajudar em grandes construções. Foi nessa que eles resolveram emprestar dinheiro para um cara chamado Filipe IV, o rei da França. Só que esse louco se descontrolou e começou a gastar muito mais do que ganhar.
E foi assim que ele ficou completamente endividado. Mas o pior é que ele não queria pagar. Então ele tentou fazer uns acordos muito encardidos com os templários, mas não obteve sucesso. Temendo que os templários se revoltassem contra ele, já que tinham muito mais dinheiro, só deviam obediência ao Papa e não ao rei. E de quebra, ainda era um fucking exército de guerreiros preparados para lutar. Filipe IV teve a brilhante ideia de acusá-los de heresia. Era a única forma de pará-los. E ele conseguiu. Depois de chocar a sociedade da época, espalhando por aí que os templários adoravam ao Satanás, realizavam práticas ocultas proibidas e eram os próprios capetas na Terra, Filipe IV chegou ao seu objetivo final. E em uma sexta-feira 13, outubro de 1307, vários templários foram presos ao mesmo tempo em diferentes regiões da França. Foi uma operação planejada. Eles foram isolados, torturados e forçados a confessar crimes que nunca cometeram. O Papa da época, Clemente V, ficou sem saber o que fazer, pois ele não tinha certeza das acusações. Ele tentou investigar, mas não conseguiu controlar a situação. Foi então que o líder da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, assim como os outros templários, foi preso, torturado e obrigado a confessar. Mas depois, ele voltou atrás e defendeu publicamente a inocência da Ordem dos Templários. Isso era visto como um desafio à autoridade. Então, Jacques de Molay foi condenado. E em 18 de março de 1314, o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários foi queimado vivo em praça pública na cidade de Paris. O Papa Clemente V, para evitar mais crueldade e destruição, resolveu dissolver a ordem, antes mesmo da morte de Jacques de Molay, lá em 1312. E assim, chegamos ao fim à história dos Templários. Se você curtiu esse vídeo e aprendeu alguma coisa, dá like aí e comenta algum conteúdo que você gostaria de aprender comigo. Valeu, falou!